nesse quintal, todos os apaixonados pela cultura brasileira, e especialmente pelo forró pé de serra, que com certeza foi o que trouxeram muitos aqui hoje. Essa é a gravação do último episódio do podcast Quintal Conta, produzido e idealizado pela Quintal das Criações. Esse projeto ele recebeu o fomento do Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, por via do edital Pro Carioca Linguagens. Como eu disse, essa foi a primeira temporada chamada Ainda Bem Que Existe o Forró. E ao longo de 8 episódios, nós falamos sobre muitas coisas sobre o forró. E que a gente não deu conta de falar sobre tudo, porque é isso, né? São décadas de forró pé de serra, dessa memória. E então a gente falou desde os seus primórdios, lá no berço nordestinos, até as particularidades que o forró assumiu por aqui, quando chegou no Sudeste. E mais especificamente no Rio de Janeiro. Para quem não escutou, então, eu convido depois a entrar no Spotify, no Deezer ou no YouTube, acessar lá o Quintal Conta e ouvir os episódios amanhã de Ressaca, quem sabe, no domingo. Então podem se sentar novamente, convido mais uma vez para chegarem mais perto. Peguem o seu biricutico, daqui a pouco vai estar rolando aí uma catuabazinha pra galera, relembrando os áureos tempos do forró, que a gente chegava e tinha uma catuaba sendo liberada, ou uma chiboquinha, né? Fala aí. Uma lagueta era sempre catuaba, né? Olha aí, sempre. Uma lagueta era sempre catuaba. Então, pra quem não é de biricutico, bebe uma água, um suco, um refrigerante, mas pode chegar aqui nesse quintal. E hoje, diretamente nesse quintal delicioso, que é o da Arena Carioca de Cro, da Arena Cultural de Cro. E então, assim, eu não me apresentei, né? Então, me apresentando também nossos convidados. Eu sou a Tati Maria, eu sou produtora cultural, pesquisadora da cultura, e estou aqui destravando essa skin de podcaster. E hoje eu estou aqui com esses 3 convidados que têm muita história e memória envolvida com o tema que nós vamos abordar hoje, que é sobre a produção do forró na Zona Norte. A Alice, que está aqui do meu lado direito, Alice Hipólito, ela hoje é uma frequentadora assídua no forró, mas ela já foi professora de forró, deu aula particular e já produziu muito forró na Ilha do Governador. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho o Birani Júnior, atualmente zabumbeiro do Tristopim e também um dos idealizadores da banda que fez a gente dançar muito ao som do clássico autoral. Alice foi voar, para quem não pegou, daqui a pouco, mais tarde, tem Banda João de Barro. E com o Endel, que foi produtor da Banda João de Barro. E pegou essa responsa, né? Responsa que produzir não é... Sofreu, porque produzir não é para poucos. Sofri, não, era um prazer. Não é para muitos. É isso, gente. Sejam bem-vindos. Ele tá com a voz bonita, né? Tá, né? Fala de novo aí, Wayne. Grave. Tá tipo Catra. É isso aí, gente. Então, deixa de lero-lero, vamos começar esse nosso papo. É isso, porque o tema de hoje, para mim, é muito importante. É muito importante porque eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né, que existe arte e cultura para esse lado do túnel, né? Não existe só arte e cultura lá para o outro lado do túnel. E é só a gente olhar para a programação aqui da Arena de Cro, né? Tem uma programação muito vasta, né, ao longo de 13 anos de Arena de Cro. Então, para quem está vindo pela primeira vez, vale procurar saber, né, o que vai ter de programação aqui ao longo desse mês de agosto. E também só a gente sair na rua, né? Aqui vai ter cultura, mais tarde tem forró em Olaria, não é isso? E a gente pode não estar no melhor cenário, talvez, como a gente está falando aqui, do pé de serra, do forró pé de serra, como antigamente, né? E aí, para nós, trabalhadores da cultura, lembrar que também, acho que também é importante lembrar que é possível, né, e para vocês que estão nos assistindo, para o público, que para isso acontecer, para o forró ser fomentado e valorizado, também é uma responsabilidade coletiva, não só de quem está produzindo, quem trabalha com música, mas também quem está frequentando o forró, né? E eu acho importante afirmar isso. Então, esse primeiro bloco aqui de perguntas que eu quero abordar é sobre a ocupação dos espaços públicos, não só da rua, mas principalmente da rua, mas também dos quintais e dos equipamentos públicos de cultura. Os meninos, hoje nem tão meninos assim, né? Os tempos passaram. Fizeram, né, na cara e na coragem lá atrás o forró acontecer na rua, na praça, né, um movimento que começou pelo amor ao forró, pela necessidade dos encontros e de se alimentar a cultura.
Né? Nesse processo de pesquisa para a construção do podcast, a gente se deparou com vários casos semelhantes ao do João de Barro, né? Histórias de forrozeiros e forrozeiras que inventaram espaços para curtir forrozinho, um forrozinho gostoso. Então, ainda bem mesmo que existe o forró, e com ele uma série de iniciativas criaram as circunstâncias para que o forró não morresse, assim como o Luiz Gonzaga pediu no seu último show antes de morrer, lá em Recife, lá na década de 80. E aí, então, para começar, eu queria perguntar ao Bira, né, para contar para a gente como que surgiu essa ideia da banda João de Barro e, consequentemente, lá no início, quando vocês começaram a ocupar o forró do IAPI, lá da Praça do IAPI. Primeiramente, boa tarde. O João de Barro começou em 1998, a gente adolescente, vendo aquilo de música, né, começando, né? Fomos pro Sana e se encantamos com forró. Lá já estava começando o Raiz do Sana e a gente, 16, 17 anos, vendo aquilo, já tocava samba, né? Por ser de ramos, de olaria aqui, já raiz do samba, né? Então, conhecia Zabumba, o Everton já tocava violão e o Liés tocava já tudo também, percussão. Começou a cantar Zé Ramalho, Seu Valença, e assim surgiu o João de Barro. A gente sentado numa roda, no camping, pousou um passarinho, a gente procurando o nome da banda, e o passarinho deu o nome da banda. E viemos para a Penha, já com aquela vibe do Sana, né? E começamos a tocar na praça, assim, para amigos e tal. Passou 2 meses, já estava aumentando aquela quantidade de amigos, e assim foi, começou o forró da EPI. Todo domingo, né? Todo domingo. E tinha muito também, na época, o movimento do forró com reggae, não é isso? A maioria dos nossos shots, antigamente, tocavam em reggae, né? E, então isso Era um levava... shot regueado, né? Isso. Então isso levava a gente para tocar junto com banda de reggae, que super combina até hoje para mim, nos eventos forró reggae. E... pô, era muito bom, porque a gente começou a tocar em vários eventos sem ser forró, né? Então, cabia em vários eventos. Naquela época era chopada de não sei o que, universidade, faculdade, pra lá e pra cá. Então a gente virou uma banda universitária, forró universitário. Como que era a integração, a formação mesmo? Porque quando a gente conversou, né, antes, você lembrou, né? A gente era um forró de cordas, né? Sim. Não tinha sanfona. A gente tocava violão, baixo e guitarra. A sanfona a gente começou a chamar depois, né? Que começou a crescer a banda e tal, e sentia muita falta da sanfona, né? Por conta de ser o pé de serra, junto com aquele MPB, que era o forró universitário também. E a gente primeiro foi o Marcelo Liguerini, depois veio o Ivan. Boa. E aí, então, para chamar o Wendel para essa conversa... E aí, Wendel, como é que foi assumir essa responsa de produzir a banda? Você chegou desde o início, desde que os meninos tiveram lá a ideia lá no Sana, ou chegou depois? Qual foi o momento que você chegou e como é que se deu essa parceria? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a Tati aí e o Júnior pelo convite. Boa tarde, Alice, nossa outra convidada. Cara, quando eu entrei na banda, uma banda já existia. Já tinha nome aqui na área, lotava a API, era 4, 5 mil pessoas na rua. Era um movimento bem bacana do forró e com outras pessoas, né, que iam pra lá só porque enchia e era bem frequentado. Ele entrou para arrumar a bagunça. Assim, eu organizava essas festas que o Júnior estava falando, tipo chopada, festa com comida e bebida liberada. Aí eu sempre organizava essas festas, teve meu aniversário. Aí o Ed e o Pirula, que são amigos nossos, o Andy, convida pro teu aniversário uma banda de forró. O João de Barro lá para tocar no teu aniversário. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem, forró? Na época eu não conhecia, né? Aí ele, não, tu vai gostar. Aí foi paixão à primeira vista, eles tocaram no meu aniversário. Praticamente quase não tocaram forró, que eles eram uma banda muito eclética, né? Tocaram rapa, reggae e as paradas que eu gostava na época. Aí foi uma das coisas que eu me aproximei do forró. Aí foi isso, tocar no meu aniversário, e toda festa que tinha eu convidava eles, convidava. Aí passou uns 2, 3 meses, foi rápido o casamento. Aí o Júnior e o Liés, que eram os líderes da banda, me convidaram para trabalhar.
Mas eu falei, pô, como é que eu vou trabalhar com vocês? Forró, eu não entendo nada, cara. Não, tu dá jeito pra coisa, tu vai se virar. Aí fomos. Meu batismo de fogo foi uma abertura de um show do Fala Mansa. Não sabia nada, me pediram um mapa de palco, eu não sabia o que que era, todo enrolado. No Olimpo, né? Isso aí, no Olimpo. Pedindo ajuda, o Júnior e o Lies, aí foi isso. Aí pedindo ajuda a eles, que eles sacavam pra caramba, e fui. Aí passei futuro, depois com eles também começamos a produzir forróis aqui na área, aqui, o Forró do Melo, Forró na Lona de Vista Alegre. Sempre em parceria, eles me ajudando. Forró da Sem Nome também, né? O Forró da Sem Nome, eles já tocavam quando eu entrei na banda. Já eram, Sem nome parava, assim, não passava nem carro na época. eram os Tão dois, cheio. eram os dois pontos que existiam, né? O IAPI, domingo e quinta-feira na Sem Nome. Já existia, ó, eu passei a trabalhar junto. Pra quem não é daqui da área e não conhece, o Forró da Sem Nome ficava na Avenida Lobo Júnior, que é aqui atravessando esse viaduto, né, é a principal avenida aqui do bairro da Penha, lá do outro lado, e tinha uma lanchonete lá, sorveteria, que se chamava Sem Nome. Atualmente é Bar Armazém 22, Bar Armazém, lá Avenida Lobo Júnior, perto ali da Renault, ali, o pessoal que mora aqui conhece, é bem conhecido. E bombava, gente, era isso. Uma rua com 3 faixas, super movimentação de ônibus, carro, enfim. E ficava uma... Chegou a vir? Eu vinha de 910 e pegava uma Kombi. Aí chegava lá, Boa! da Ilha do Governador. Aliás, a Alice tem uma curiosidade, né? Porque o arroba dela é Alice Foi Voar. Conta aí. Eu sempre fui apaixonada pelo João de Barro, né? Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Tati. Tô com um pouco de vergonha. Mas então, eu sempre fui apaixonada pelo João de Barro. Um amigo meu que me apresentou, que era da Vila da Penha, o Boni, que toca saxofone. Aí ele ia lá na Ilha do Governador, às vezes me pegar com o tio dele para poder vir para cá. E às vezes eu vinha sozinha. E aí eu era apaixonada, sempre vinha. E aí tinha essa música que eu peguei para mim, que não foi feita em minha homenagem, mas eu peguei para mim. Mas poderia? Poderia, porque, né, cabe muito. E aí o meu Instagram é em homenagem a essa música, que é Alice Foi Voar. É isso. E a gente vai ouvir mais tarde, pra quem não conhece. Isso a gente tá falando de que ano, gente? Só pra contextualizar também esse tempo. Bom, o Forró na EPI, se eu não me engano, o Júnior vai me corrigir, começou em 2002, eu não frequentava. Aí depois, fazendo o release da banda, aquele históricozinho da banda, eu perguntei a data a eles, eles falaram que foi em 2002. Começou em 2001. 2001, a gente né? começou brincando, né? Fazendo som sem o profissionalismo, né? Em 2002 que começou a Vera mesmo, já ganhando cachê e tal. Boa. E acho que tem uma coisa, quem ainda não teve a oportunidade, né? A gente tá com uma mini exposiçãozinha ali, né? Das principais filipetas de forró, né? Desde a década de 90, né? Principalmente do início do ano 2000, que hoje, né? Hoje é tudo digital. Mas naquela época, era tudo, né? Na panfletagem. DJ Edna, que tá aqui, ela foi uma das... Grande guerreira do forró pé de serra, DJ Edna. Isso aí. Inclusive foi ela que contratou a gente para... No show do Olimpo lá no Melo, lá, ela tava lá também ajudando a gente lá. Sim. João de Barro trabalhou muito com a DJ Edna. DJ Xeleléu também. Muita coisa. Xeleléu. Muito bom. E uma coisa eu ia falar, que uma coisa que eu reparei, é que acho que antigamente, nas produções de forró, se a gente reparar, praticamente quase todas as filipetas, sempre tem o apoio. Seja de academia, posto de gasolina, alguma loja, um comércio local. Bem lembrado. Você já estudou no GAL também? Eu estudei no GAL e eu saía do pré-vestibular e ia pro Forró da Sem Nome. Isso, a gente tinha uma parceria com o GAL, inclusive eu conheci muitos alunos do GAL, até o Renan tá aí, foi aluno do GAL também, a Tati. Mandar um abraço pro Edu do GAL, ajudou muita gente. O Edu, a gente trocava informações e queria aprender a tocar zabumba e eu tinha que estudar matemática e ele sabia muito, então eu ensinava zabumba e ele a matemática para mim. Mandar um abração também pro Fabrini e o falecido Rolo Fight, né? Essas parcerias que a gente tinha, o pessoal apoiava a gente, academia, roupa, até dinheiro mesmo. Fabrini. Isso aí. O Edu era professor de física e matemática no GAL, né? Muito bom, um ótimo professor, inclusive. Muito bom. Tava falando das filipetas e... Aí fugiu. Os patrocínios, né?
Eu ia fazer um gancho que tu falou. Ah, Rolê Carioca. Rolê Carioca, que era um dos eventos também que bombava aqui na era. Conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia do Rolê Carioca, enfim. Rolê Carioca foi o seguinte, foi quando eu conheci o forró, né? Fizemos uma viagem para Conceição da Barra, Espírito Santo. Eu, Ed, Pirula, Rafael, aquela galera, uma galera que quem conhece sabe, uma galera lá do condomínio ali, do Vivendas da Penha, famoso Pombal da Penha, galera dali. Aí a gente foi para Conceição da Barra, eu não curtia forró ainda, aí eles me levaram para conhecer Itaúnas. Olha aí. Me levaram para conhecer Itaúnas. Chegou Itaúna, já era, mano. Já era. Aí na volta a gente fizemos um evento, chamamos logicamente o João de Barro, fizemos uma camisa e o nome do evento foi Rolê Carioca. Entendeu? Entendi. Um evento bacana, fazia eu, o Ed, o Pirula e o Rafael, e com parceria do João de Barro. Eu trabalhava nos dois, no Rolê Carioca e no João de Barro, mas sempre Cachezinho parceria. era bom, né, Will? Era. E para quem não, Itaúnas, para quem não conhece, é um festival. Itaúnas, né, um município na verdade é distrito de Conceição da Barra, município do Espírito Santo. E lá rola um dos maiores festivais de forró pé de serra do Sudeste, da região Sudeste. Acabou de ser agora em julho. Eu já participei 3 vezes. 3 vezes que eu estopinha, fomos lá. E sempre escolhido o melhor zabumbeiro. Em 2016 ficamos em segundo colocado, melhor sanfona, melhor zabumba e melhor letra. 4 troféus em 2016. Então a gente tem o último episódio agora, foi sobre os festivais, então quem quiser saber mais sobre essas produções de festivais, vale lá assistir o episódio. Mas para chamar a Alice agora aqui para conversa, porque lá atrás, né, lá na Ilha do Governador, eu acho que ela fez um movimento similar, né, muitos forrozeiros já fizeram nessa vida, mas para contar aqui uma curiosidade para vocês, né, um caos aqui, que lá atrás o Zé Calixto, né, José Calixto da Silva, foi um exímio instrumentista, tocador do fole de 8 baixos. Ele, aliás, ficou conhecido como Rei dos 8 baixos. Ele nasceu lá em Campina Grande, na Paraíba, e assim como muitos nordestinos, né, da sua geração, ele chegou no Rio de Janeiro e se instalou lá no bairro de Santíssimo, que fica na zona oeste da cidade. Nessa época que ele chega, a cena forrozeira estava muito aquecida no centro e na zona sul da cidade. Mais especificamente ali Ipanema, Copacabana, no Catete. A gente, inclusive, teve a oportunidade de também, num dos episódios, entrevistar o seu Adélio, que foi uma figura importantíssima, vai completar 88 anos, quer dizer, completou 88 anos recentemente. E foi produtor do Forró Forrado, um dos forrós mais antigos do Rio de Janeiro, que era lá no Catete. Então, nesse momento, né, o forró, quando alcançou a Zona Sul, né, ali, ele deixou de ser um lugar só de baile de encontro dos trabalhadores nordestinos e começou a ampliar o seu público, né? Vale lembrar também a importância, a contribuição do João do Vale para isso, né, no Forró Forrado e, né, se a gente for usar uns termos atuais, né, o João do Vale contribuiu muito para conferir ao forró a chamada passabilidade, no sentido de que fez com que caísse no gosto, né, também das madames da Zona Sul, que tinham um preconceito, né, com lugar de forró, lugar de nordestino, né, infelizmente tinha muito preconceito. Pois bem, né, aí estava aquecido a Zona Sul, o forró lá, só que depois isso passou, a galera começou a ficar órfã e o Zé Calixto abriu as portas da sua casa, abriu o seu quintal para promover lá o baile. E a Alice, lá atrás, ela fez um trânsito semelhante, assim. E aí eu queria te trazer para a conversa para você contar como é que foi. Então, para contextualizar, né, a Ilha do Governador, ela também é um reduto de recebimento de nordestinos que vieram morar aqui no Rio de Janeiro, né? Então, temos o Perpétuo, por exemplo, né, que era do trio Pé de Serra, que morou lá, que, né, com 15 anos eu comecei para uma Malagueta com o Perpétuo. Luiz Gonzaga morou lá. Luiz Gonzaga morou lá. Falecido então, Perpétuo, Deus o tenha. Fantástico ele, né? Enfim, tá com a gente. E aí, então, assim, foram pessoas muito importantes no meu cenário da minha ida pro forró. Eu comecei, assim, bem cedo indo com ele, porque eu era amiga do sobrinho dele, do Ricardinho. E aí, lembra do Ricardinho? Ricardinho Germano, meu amigo. É isso. E aí, o que aconteceu? Era um aniversário, acho que da minha mãe. Eu não lembro bem se era da minha mãe ou se era meu. E a gente fez um forró de aniversário.
E eu chamei o trio Pé de Serra. E eles tocaram, e aí as pessoas paravam no meio da rua pra entrar na casa. Assim, tipo, e aí as pessoas invadiam e entravam, e o forró virou de todo mundo. E aí começaram a pedir pra gente fazer forró. Então, de tempos em tempos, a gente começou a fazer esse forró lá no meu play. O trio Remeleixo tocou lá, né? O trio Perpétuo sempre tocava. O trio Perpétuo, aí trio Pé de Serra. O João de Barro, na época, você não chamou. Não chamei. Tá. Não chamei. Mas aí, com o tempo, né, eu saí do play, do meu prédio, e fui pra praia. Aí, né, os espaços urbanos. E aí comecei a fazer na praia, com o apoio do quiosque da Silvinha, que hoje nós já não tá mais na praia. E aí a gente fez esse movimento. Aí depois virou o forró de vinil na praia. E depois a gente seguiu para um estabelecimento maior, que também era uma ocupação que a prefeitura cedeu, que era um espaço chamado Alternatilha. Esse João de Barro tocou. Então, era o meu forró. Esse a gente tocou. E eu não lembrava, porque assim, teve algumas datas que eu não participei porque eu estava viajando, né? E aí, assim, várias pessoas tocaram lá. Darwin, Rodrigo Ramalho, Carol Santana, enfim, muita gente tocou lá. E aí era um forró que atraía as pessoas de fora da ilha para a ilha, que era uma coisa incomum na Zona Norte, né? Sim, igual a Penha também. Exatamente, igual a Penha. E aí lotava, e assim, e acabava cedo, acabava tipo 10 horas da noite, e começava às 5 da tarde, acabava 10 horas da noite. E aí depois, com o tempo, a prefeitura pediu a casa de volta, e aí o forró acabou. Ah, Então esse foi, né, a história. Aconteceu entre 2009, todo esse movimento, entre 2009 e 2012. que é bem contemporâneo, né? O período também aqui que estava rolando na Penha. Sim, sim. E acho que mais um ponto importante para falar é que o forró da ilha, ele não pode ser, né, falado desse movimento da ilha sem comentar sobre o Haroldo, que fazia forró no La Playa, sem comentar até das próprias produções que o Perpétuo fazia em outros locais da Ilha do Governador, né? Então, quem mais produzia lá? O Rodriguinho da ilha produzia forró, o Gilberto Paixão, né? Gilberto Paixão, tocamos com ele. E todos eles eram movimentos que alguns eram ligados à academia e outros não, né? Boa. Acho que um outro espaço também importante, né, para contribuir para né, a gente saímos do quintal, né, para fazer essa socialização, né, que contribuiu muito, né, para nossa formação, assim, de acesso até à cultura, né? Porque é isso, como a gente está, se a gente for falar, depender da mobilidade urbana da cidade, se a gente for depender só do que rola lá para lá, né? Então isso foi muito importante, eu acho, para mim, porque é isso. Se eu não tivesse o João de Barro, se eu não tivesse a Forró da Sem Nome, eu, sei lá, quando que eu ia começar a frequentar forró. Mas outro espaço muito importante são equipamentos como esse que nós estamos aqui agora. Que agora a gente está na Arena de Cro, mas que é um equipamento que começa lá com as lonas culturais, lá em 92. O João de Barro tocou praticamente em todas as lonas culturais do Rio de Janeiro. Quase todas, eu não lembro uma que a gente não tocou. E é um projeto muito importante, né? Só para uma curiosidade também, as lonas, né? Não essa estrutura aqui, mas as lonas culturais, aquela estrutura das lonas foi uma estrutura herdada da Eco 92. E as lonas, elas são um projeto não pensado inicialmente pela Secretaria de Cultura. Ela era um projeto porque os próprios fazedores de cultura já ocupavam as praças e as ruas. E aí um querido, que eu não vou lembrar o nome agora, um fazedor da cultura, que se eu não me engano aqui de Vista Alegre, ele acho que tinha uma articulação política, né, boa, e ele falou, cara, a gente está precisando de uma estrutura. As lonas, depois que passaram a Eco 92, e eu não ia ter destino. E aí liberaram e distribuíram as lonas que eram da Eco 92 para algumas áreas da cidade que tinha ocupação pública, né, com cultura, e instalaram lá as lonas. Então começou de baixo para cima. E aí depois o movimento que é isso, né, foi muito importante para os artistas locais, né, começou aí sim a fazer parte da gestão da Secretaria Municipal de Cultura. E aí é isso, você já falou, né? Outra coisa. Esse lugar aqui, a Arena de Cro, é de 2012, né? O primeiro ano da Arena. A Arena surgiu em 2012. E a primeira vez que eu soube da Arena de Cro, quem ia tocar na Arena? Tristopim. Não. Raiz do Sana.
Não, porque o Tristopim Tocou. começou em 2012 e também tocou aqui. É. Não foi na inauguração, porém Sim. foi no ano que nasceu. E foi muito maneiro chegar aqui e ter, enfim, esse espaço todo tomado por forrozeiros. Mas Tristopim já tocou, Trio Dona Zefa já tocou Sim, aqui, eu vi. Xaleléu já tocou aqui várias vezes também. E aí eu queria que o Wendel falasse como você disse, Banda João de Barro tocou em várias lonas, mas a lona de Vista Alegre tem um cantinho ali especial, importante para vocês. Como é que foi isso? Tem. Primeiramente, eu queria parabenizar a tua pesquisa, tá muito boa. Quando virar tese de mestrado, aí eu quero ler. Na Tá verdade, a pesquisa é de Fernanda Canavês, pesquisadora aqui. Maravilhosa. Juntas tocamos mais, é isso. Fizemos essa troca. Parabéns, eu estou recebendo aqui informação que eu estou envolvido nesse meio, eu não sabia. Quanto ao rapaz que você falou que tinha articulação política, é o Ulisses. Ele que criou um grupo com Marquinhos, outros lá, como é que é o nome da Dona Urla. Dona Urla. Eles criam esse movimento ali na lona de Vista Alegre. Eles criam esse grupo e com a ajuda da prefeitura inauguram a lona de Vista Alegre. A minha ida à lona de Vista Alegre, assim, minha interlocução com eles foi com o João de Barro. A gente era contratado para fazer show lá, abrir show de bandas famosas. Eu tinha 19 anos e abri o show do Alceu Valença, não tava nem acreditando. Foi fogo. Uau, hein? Fiquei emocionado demais e veio falar com a gente, dar o parabéns, né, que a gente abriu o show e tal. Quando a gente abriu o camarim, quer dizer, abriu o camarim, quem entra, o Alceu Valença, a gente ficou todo mundo assim, estatelado, assim, olhando pra ele. Todo mundo parou de falar. Aí ele, parabéns, hein, meninos, obrigado. Obrigado, mestre. Nervoso, sabe? E todo mundo levantou, abraçou, tirou foto e tal. Foi muito Isso legal. lá na... Na lona de Vista na lona de Alegre, Vista Alegre. Aí minha interlocução com a lona foi isso. Eu peguei amizade com o Ulisses, que era o líder desse grupo. De tanto fazer show lá, ele abriu espaço pro João de Barro. Lançar CD, gravar um DVD que não foi lançado, porque a gente é uma banda independente na época, para gravar um DVD tinha que ter dinheiro. Muito custo, né? Chegamos a gravar, mas não lançamos. Mas gravamos o CD, lançamos lá na lona. Então a lona, para forró e esses eventos assim alternativos, na época era o melhor espaço que tinha aqui na região. O Cultural de Vista Alegre ficou marcado no forró, pra banda também. Conta aí como é que foi então esse dia da gravação, que ia ser a gravação. Quer dizer, foi, né? Mas não foi gravado. O material tem gravado até Foi hoje. maravilhoso. Até meu tio, Aldir de Oliveira, que pra mim é o meu mestre maior, assim, ele participou da gravação, tocou percussão com a gente, PJ. Foi fantástico esse dia, foi maravilhoso. E também teve outra banda, se eu não me engano, foi a... Lá na lona, a Rádio do Sana. Rádio do Sana, Tocando com a Rádio do Sana. Rádio do Com algumas e a bandas gravação do DVD. Algumas bandas de reggae também, Unidade Pão Forte, Monte Zion. Isso, os for reggae rolava muito lá. Porque é isso, né? João de Barro teve... e músicas autorais, eu acho que é sempre importante, né, lembrar que são 10 músicas autorais, né? Gravamos 10 músicas no CD, independente, autorais. Ah, eu ia trazer, eu esqueci, eu tenho lá em casa até hoje o CD. Você tem? Da banda João de Barro. Eu tenho. Vai ter então. O último show, no caso, não foi da banda. Eu fiz um evento tem 2 anos, a Tati Maria foi, com o Liés, né? Foi com... Porque Júnior, depois que acabou o João de Barro, a gente continuou amigo. Sou amigo dos outros, mas tenho mais contato com o Júnior, que eu frequento forró. Aí fizemos um evento, eu e o Júnior, tem 2 anos, né, Júnior? Tem 2 anos. Aí o Liés cantou, encheu, ficou bacana e tal. Como vai encher hoje? Vai lotar isso aqui. Vocês não têm ideia como vai ficar isso aqui. Vai lotar. E a Tati Maria botou lá no Instagram dela o CDzinho, a foto da capa do CD. Lembra até hoje. Bacana. Boa. E Alice, e lá na Ilha do Governador, como que era existia esse movimento também na lona Renato Russo? Então, o forró na lona, ele não vingou. Chegaram até alguns cenários assim que eu não estava envolvida, mas não vingou. As pessoas não iam porque o aterro do Cocotá, onde fica a lona Renato Russo, que não tinha esse nome na época, ele era muito sucateado, não era cuidado, né? Só que aí, com o movimento, com os anos, assim, foram acontecendo outros movimentos e hoje, assim, o principal movimento que acontece lá é de saúde para as pessoas de fazer ginástica lá, aula de dança, essas coisas, e tem também o movimento soulpista, que é de trap, rap, essas coisas, que foram também uns jovens que conseguiram fazer esse movimento e hoje está bem bacana. Legal, então na época era mais mesmo a praia da Bica. A praia era o cenário.
E tinha o Farol também, que eu não mencionei antes. O Farol também fazia, que era uma casa de show também, que fazia forró. Boa. La Praia é famoso, hein? La Praia é Jovens. famoso. Farol da Ilha. Toquei muito na praia. Fizemos um evento lá, Júnior, no Farol da Ilha, com a banda Ilha Reggae lá da ilha. Não sei se Sim, você sim. conhece. Ilha Reggae, não Ilha sei. Reggae. Eu tocava muito em Ilha Grande. Eu lembrei da Lona, porque o João de Barro também tocou no Renato Russo, Aham. lá no Cacuia, No Cocotá. Cocotá. É. Aí foi a Viajar começando. O Ah, Thiago Viajar, ele era da ilha. Aham. Boa. E pra gente, como esse episódio é mais curtinho, deixa eu até ver o tempo aqui, mas estamos com tempo, estamos tranquilo. Mas eu acho que o último bloco aqui pra gente trocar, que a gente ficou se perguntando, né, ao longo da pesquisa para construir esse episódio, se a distribuição, né, dos bailes de forró pelas diferentes regiões da cidade teria se alterado tanto assim, né, ao longo dessas décadas, né? Então, desde a gente está falando aqui desse movimento lá da década de 90, início dos anos 2000, para agora. E aí a gente fez um trabalho de resgatar nos nossos fragmentos de memória mesmo, de conversando com forrozeiros mais antigos e pesquisando também diferentes meios de divulgação dos bailes, né? Hoje os forrozeiros de plantão, se a gente quiser indicação, né? Onde que a gente acha? Onde tem forró hoje? Né? Um dos perfis, né, mais movimentados é o Forró no Rio, hoje no Instagram. Você entra lá, tem uma agenda diária de forró de tudo quanto é lugar na cidade. E antigamente, né, como a gente falou, tinha as filipetas, né, mas também e que eram muito distribuídas, né, na porta das festas, dos eventos, também nas Portas praias, das faculdades, das chopadas. nas praias. É porque o forró tinha esse caráter universitário, né? Tinha esse caráter. Então, a Edna sempre estava na porta das faculdades, distribuindo a filipeta. E aí, o DJ Xeleléu também tem uma porrada de filipeta aí. A maioria dessas filipetas são do Xeleléu aí, da Edna. Xeleléu é cascudo no forró pé de serra. Nossa enciclopédia musical. Mas a gente fez um levantamento também, na época, né, nos sites, né, de divulgação, né. No levantamento desse material, a gente chegamos a alguns eventos que tiveram mais relevância do que a gente está chamando aqui no nosso podcast, né, em outros episódios. Mais uma vez, reforço aqui para todo mundo ouvir depois. O que a gente está chamando do segundo ciclo do Forró Pé de Serra no Rio, que é esse pós-2000, né, década de final de 90 pós-2000. E aí, para alguns eventos, até para a gente ativar aqui alguma nostalgia nossa, né, que estavam listados, era, por exemplo, o Forró do Café em Laranjeiras e do Severina, né, que hoje tem o Chachadinho lá, mas já tiveram vários outros eventos. A Casa Rosa. Sim, a Casa Rosa tinha o Fluminense também, Clube Hebraica, Hebraica, Ilha dos Pescadores. Balrum, Ilha dos Pescadores na Barra. Não tinha. pode esquecer do Malagueta, né? Não, Ilha da Malagueta. Gigóia, Ilha da da Zona Fantasia. Tá falando da Zona Sul, né? Zona Sul. Desculpa. Aí eu tô falando Malagueta Barra, né? fica Ilha em da São Gigóia. Cristóvão. Não, mas é isso, assim, pra gente ver que... É isso, aí tinha a Asa Branca na Lapa, Asa Branca, que foi detonado, né? Convés e ser Cantareira em Niterói, Buchicho na Tijuca, o Balrum no Maitá, Casa das Tochas em São Conrado e também os clássicos Malagueta, Morisco, Lagoinha, Clube dos Macacos. Quinta do Bosque. Quinta do Bosque. Esse tu gosta, gente. Amava. E aí, de curiosidade, a gente, né, pesquisou o que se divulgou, né, também nos últimos anos. E aí, no site Catraca Livre, não sei se vocês faziam essa busca no Catraca pra sair, assim. Não, Não, na nossa época era o Só no Forró. A rede social ainda era fraca. Era Forró, a Forró Brasil, que era do Pedro, né? Irmão do Arísio. E tinha o Só no Forró, que eu não lembro quem era o dono. Mas- Aí, a divulgação era nesses dois sites. A rede social era bem... O Orkut estava começando nessa época. Sim. Mas, quando a gente olhou, tem uma matéria de 2016 do Catraca Livre, e aí sugeriu alguns forróis. E aí é a mesma coisa, forró da Lapa na Praça Tiradentes, forró do Cantinho às Sextas, quarta com sexteto Sucupira no centro, o Leviano, lá no Leviano do Bar. Tinha o Quebra-Mar também, né? A gente não falou do Quebra-Mar. A Feira de São Cristóvão, que é um espaço que, apesar, né, infelizmente não costuma ser muito frequentado pelos forrozeiros, para quem curte forró pé de serra, né? No nosso podcast, inclusive, foi uma queixa, assim, de quem do gênero, né? De que o gênero é escasso no espaço.
Mas é isso, é um lugar importante de memória para a cultura nordestina. Então vale a gente sempre reforçar esse lugar e valorizar esse lugar. Tinha o Forró dos Fortes na Lapa. 2016 também era o momento que o Trio Samburá estava fazendo um movimento ali na Rua do Resende. A roda de forró no Bola Preta. Então, assim, a julgar por essa seleção, né, parece que as coisas não mudaram muito, né, se a gente está olhando para cá, né? O centro da cidade ele ainda continua atraindo eventos mais divulgados na cena forrozeira. E, infelizmente, porque é isso, a gente já teve tempos áureos por aqui. Mas a gente sabe que isso, né, não é simples, né? É difícil, né, produzir. Né? A gente precisa de apoio, né? E talvez os forrós de bairros, né, eles ficam mais concentrados fora desse eixo, mais concentrados com frequentadores da região. O que também, como a gente falou, a gente pode falar por conta da mobilidade urbana também, né? Imagina, Sim. né, sair daqui... Hoje, naquela época, eu 497 era o meu queridinho. Ficava na Lapa até amanhecer para voltar. Eu era 323 e 321. Mas então a minha pergunta, assim, final, assim, pra gente ir fechando, queria a mesma pergunta para vocês três, que já produziram lá atrás, mas que de alguma forma continuam envolvidos com forró, Bira, mais do que nunca, com o Tristopim. Na visão de vocês, o que vocês acham que poderia ser diferente para a gente ter diria uma retomada maior, assim, rolar maior essa descentralização de produção de forró pé de serra, fora do eixo centro e zona sul? O que vocês acham, assim? Não tem resposta certa e errada, mas vocês que já fizeram ali de um jeito, criaram uma metodologia própria, né, um jeito próprio de produzir, e para poder botar de pé uma produção, seja dentro de casa, né, ou seja na rua, com essa bagagem de vocês, o que vocês olham para hoje, para a cena? O que vocês diriam? Eu posso começar falando que incentivo, né, do governo, da prefeitura e editais, acho que é o primeiro ponto para a gente poder desenvolver cultura em qualquer lugar, né? Exato. Então, acho que é isso, fomento. Se tiver incentivo, existe uma facilidade. Só que aí existem milhões de outras dificuldades, né? Que é o público mesmo até ter interesse, porque é isso, né? Onde estão as pessoas que gostam de forró? Né? E o forró tem uma multiplicidade de ritmos e de variações que nem todo mundo... eu prefiro um forró... Por exemplo, lá no meu bairro hoje, agora eu moro no bairro Riachuelo, ali perto do Meier, né? E ali, por exemplo, o movimento do carimbó e do samba é muito forte. Mas o forró já não é tanto. Então, assim, se qualquer coisa que você fizer ali desses ritmos, vai lotar. E tinha forró no Meia, porque tem Felipe Thaís de forró no Meia. Imperator. DJ Edna tocava lá. DJ Edna tá em todas, Forró inclusive aqui. Antiga Tubes, lembra? Antigo o quê? Tinha na Tubes. Tubes no Depois Meia, virou Não uma é casa da de minha show. Depois virou Brands. E eu acho que o apoio dos divulgadores também, né? Pensando nisso, assim, que é isso. Pra ir pro cenário da Zona Norte, até a Zona Oeste, é um pouco mais difícil, né? O escoamento, né? Pra gente chegar até lá e pra gente desenvolver, porque o apoio é muito menor, o apelo é menor. Então, sei lá, diversos tipos de apoio que o cenário todo pode contribuir, tanto os músicos, quanto os produtores, quanto, né, diversos caminhos. É isso aí. Acho que tinha uma coisa também que rolava muito naquela época e que contribuiu muito para essa multiplicação de público, que eram as aulas de dança que, bom, aqui multiplicou cada academia. Cara, a aula de dança de forró sempre agregou muito. Sim. Eu sempre trabalhei desde o João de Barro com diversos professores, né? Tá aí o Gilberto Paixão, que foi citado, a gente trabalhou muito com ele. Tocando quase todas as academias de dança que tinha forró, a gente tocou. O Gilberto, eu era, na verdade, na época, eu era dançarina de lamba aeróbica. Eu ia falar. E ele me puxou e falou assim, não, vem aqui dar aula comigo. E aí eu ensaiava na academia que ele dava aula, e aí ele me tornou cavalheiro. Ele que me tornou, né, condutora na dança, porque eu era só dama até então. Aí ele me converteu. Legal, né? Olha o querido Gilberto. E aí, pra vocês dois, o que vocês acham? Deixar o Júnior falar primeiro. Eu acho que, poxa, o forró tem crescido bastante. Até você vê aí que o teu mestrinho gravou com o João Gomes. Então a mídia tá um pouquinho mais sensível ao ver o forró pé de serra, né? Hoje teve o forró do trem, apareceu várias vezes na Globo, o forró pé de serra, diversos amigos ao vivo falando, Marcelo Mimoso que vai tocar aqui, falou, deu entrevista e tal. Então, eu acho que está crescendo, peço a Deus que aconteça mais.
Boa, não, hoje tá sendo lindo, né, o dia, porque saiu o trem, né, tá tudo aqui no mesmo ramal. Saiu o trem lá da Central, vai Depois pra volta. Caxias. Aí volta. Aí volta, Volta no mesmo para trem na Penha dessa, para na Penha Circular, Circular. vem, mais tarde tem olaria, tem forró em olaria, então tá bonito hoje. Zona aqui. Norte dominada. Zona Norte tá dominada. É isso aí. E Quer- parabéns, viu, Tati? Obrigada. Tati, amiga Fernanda. Muito legal. Quer encerrar, falar mais alguma coisa? Não, só dar os parabéns para você, pro Júnior, pra Alice, para toda a equipe aí, uma estrutura bacana. E daqui a pouco isso aí vai lotar. 5, 5 e meia, o povo Vamos vai lá. estar aqui. Vamos cair dentro desse forró bailado e ficar com o joelho doendo no final, o quadril, porque agora, né, a gente já tá nessa fase, né? Eu já tô, não sei vocês. Mas, gente, queria agradecer mais uma vez todo mundo que parou aqui pra ouvir a gente um pouquinho. Agradecer vocês por estarem aqui, a gente trocar essa ideia. Convido mais uma vez todo mundo para amanhã de ressaca ouvir os outros 7 episódios. Esse episódio vai entrar no ar também nas plataformas na quinta-feira que vem, porque toda quinta-feira estava saindo um episódio novo. Então é isso, tem a dança. Igor Aguiar, nosso professor de forró que está aqui, participou do episódio falando sobre a dança, junto com a Marli Nogueira, enfim, seu Adélio, Marcos Lucena, Paula Fontes, Júlia Fontes do Forró do Cantinho, enfim, muita gente, não deu, Xeleléu, Edna, Marimelo, que vai tocar daqui a pouco. Enfim, Já não sei se eu chegou, tô- já chegou aí com o marido dela. Já chegou. Arrasou. Então, gente, Queria te agradecer, tá, Tati? Obrigada pelo convite, pela confiança e por me deixar sem vergonha. somos todos juntos sem vergonha. E falem um arroba de vocês aí, para o povo quiser achar vocês. Meu arroba é o Birani Júnior. E... E Estopim Oficial. Muito bem. Oi? Eu não uso rede Oi, social, rede não. social, tá todo mundo fora, vocês são maravilhosos. Gente, o meu arroba é Alice Foi Voar, mas é, né, em homenagem ao show de barro mais uma vez, mas o meu perfil é fechado para as pessoas mais íntimas e tal, eu não estou em divulgação, então Tá é tudo isso. certo. Tá. Mas também tu dança aí uns carimbó aí que eu vejo. Danço. Com o Silvão Galvão, que é o, Quer divulgar? que é o Carim Bloco, né,